Eu sempre fui muito bem sucedida nessa área profissional, mas havia, claro, um déficit nessa área de relacionamento. A Luísa, ela te leva você a se olhar. Isso é um grande diferencial dela. Ela tem esse cuidado de abraçar a gente, de não julgar a nossa dificuldade, de tentar buscar uma solução. Qual é a solução? Como eu posso fazer para ajudar, para que ela suba um degrau? Dessa vez, eu queria realmente fazer uma escolher uma pessoa que tivesse os mesmos valores que eu. Mas eu não sabia como atrair, como chegar e fazer isso de uma forma que não parecesse vulgar. Você tem várias etapas dentro do relacionamento: atrair, manter, conquistar, e você começa a não saber mais como fazer as coisas, né? Tinha muito conteúdo incrível que talvez eu não conhecesse, que eu não tinha ainda buscado em outros lugares. 2 meses depois, mais ou menos, eu comecei a namorar. Me surpreendeu muito a postura, né? Aquela confiança toda que a Lu emana. E foi quase um magnetismo imediato. Isso te dá tranquilidade para você acabar conseguindo e realmente ter o resultado que você espera. Seja muito bem-vindo à nossa aula 2 do workshop. Eu sou Luísa Vono, sou especialista em conquista e mente masculina. E na prática, o que eu faço é ajudar mulheres a descobrir aí como a mente dos homens funciona, a conectar essas coisinhas que estão na cabeça dele para que a gente possa obter tudo o que a gente quiser desses homens, para que a gente possa conquistar um relacionamento inteligente e feliz. E essa é nossa segunda aula e você vai aprender aqui como atrair o homem certo para a sua vida, aquele cara que você escolher, o homem por quem você se interessar. Na aula anterior, nós vimos 2 fatores porque você não está atraindo hoje os homens compatíveis com você. E esses fatores são foco e atitudes. E se você tá aqui hoje é porque ou você não tá se relacionando com ninguém, ou você tá encontrando os homens que não tem nada a ver com você, homens que não querem um compromisso sério. E lá naquela aula eu te falei que o primeiro fator é o fator foco. E eu espero que você tenha aí entendido a importância de você começar a agir, começar a se arriscar um pouco mais para conhecer os homens por quem você se interessa e assim poder escolher com quem você vai se relacionar, sem perder tempo com os caras errados. Então, se você ainda não assistiu aquela primeira aula do workshop, corre lá, assiste, porque essas aulas aqui, elas são complementares e é muito importante que você assista na ordem que elas acontecem. E ó, antes da gente entrar nessa nossa segunda aula, eu quero agradecer de coração os vários comentários de vocês. Foram muitas mensagens maravilhosas, histórias, depoimentos emocionantes e eu tô ainda lá respondendo na página. E sobre esses comentários, eu pude verificar aí que tem 2 assuntos recorrentes. Toda hora aparecia isso, ó. Primeiro era medo. Medo de se entregar, medo de ser traída, medo de nunca mais encontrar ninguém, medo de ser enganada, de ser rejeitada por um homem. O medo é um tema que eu acabo trabalhando muito lá no meu programa completo, porque lidar com os medos e ter controle emocional é muito importante para que você não se boicote quando você finalmente encontrar aí um cara legal e entrar numa relação saudável. O medo ele surge depois que você começa a ter experiências negativas e você vivencia encontros de repente que não foram legais, homens que te traíram e aí aquilo começa a se tornar uma verdade para você. E uma das formas de lidar com esse medo é substituindo aquelas antigas experiências ruins, negativas, por novas experiências fortalecedoras e positivas. Na prática, significa você agir mais, ser proativa na sua vida amorosa, perceber sua evolução e os pequenos passos que você tá dando, para que aos pouquinhos você vai ganhando de novo a sua autoconfiança. E a gente vai ver isso hoje, aqui nessa aula. E a outra coisa que rolou nesses comentários foram várias mulheres se identificando com a minha história e falando: Luísa, parece que você estava contando a minha vida ali. E a verdade é o seguinte, se eu sair daqueles padrões antigos de relacionamentos que não iam adiante e se as minhas alunas também saíram, você é totalmente capaz de fazer a mesma coisa, de sair dos seus padrões ruins de relacionamentos. E o que eu te convido agora é decidir fazer diferente daqui pra frente, porque as suas ações a partir de hoje vão definir quem você vai se tornar e o que você vai conquistar daqui pra frente. E por último, eu quero deixar claro aqui que a ideia não é você ignorar os homens que estão te abordando, porque só você é que pode escolher. Não é isso, longe disso. A ideia é ter mais opções para você encontrar o cara que combine com você o mais rápido possível. E só
sobre ser exigente ou não, você tem sim que ser exigente nessa área da sua vida. Afinal, você quer encontrar um parceiro de vida, alguém para compartilhar sonhos juntos. Definitivamente não dá para ser qualquer pessoa, né? E outra coisa, a partir do momento que você aprende a flertar, a tomar a iniciativa na conquista, isso não significa que todo homem vai se interessar por você. E se ele não se interessou, não é porque você fez alguma coisa de errado na sua abordagem. Isso é um mito. Ele pode simplesmente não ter interesse por você e isso pode não ter nada a ver com a forma como você começou uma conversa com ele ou que você chamou a atenção dele. Você também não se apaixona por todos os homens que cruzam seu caminho te chamando de linda, não é verdade? Então, aceite que às vezes você vai ter sucesso nas suas abordagens, vai ser muito legal e às vezes você não vai ter. Assim acontece com os caras também e tá tudo bem, todo mundo segue a vida. Beleza, Luísa? Então ensina logo isso aqui porque eu tô super ansiosa e quero aprender a abordar esses homens. Hoje, então, eu vou te mostrar o segundo fator que eu falava lá na aula 1, que são as atitudes. Eu vou te explicar um pouco desse universo aí do flerte. Já imaginou você se sentir seguro e confiante para se aproximar de um homem que você sentiu atração por ele, sem ter medo de ser rejeitada? Interessante, né? Como seria se você soubesse exatamente o que fazer, o que falar e como agir ao lado daquele homem que você acabou de conhecer e se interessou por ele? Bom, nessa aula eu vou te mostrar como exatamente você vai tomar essas iniciativas de ser notada por esse homem, de se aproximar dele e começar uma conversa com ele de uma maneira elegante e sutil. E lembra que eu te falei que não se trata de algo moderno? É verdade. Tem livros que contam que lá pelos anos de 1830, 1900, o puritanismo era tão forte na sociedade que as mulheres não podiam demonstrar seu interesse por um homem. E aí, o que elas faziam então? Ao cruzar por aquele homem que elas se interessavam, elas deixavam cair só o lencinho delas ali e seguiam adiante o caminho. O homem, galã, herói, protetor, pegava aquele lencinho e falava: "Madame, a senhora deixou cair esse lenço?" Pronto, ali eles já estavam em uma conversa. E isso não é nada diferente do que eu vou te mostrar aqui hoje. E só pra deixar claro aqui, eu não tô dizendo pra você sair dando em cima de todo homem por aí, abordando todos os caras. O que eu digo é pra que você dê espaço pra ele vir conversar com você, pra que você seja notada por aquele cara, abrindo caminho pra que ele faça o trabalho dele. E isso também não tem nada a ver com perseguir um cara até que ele te queira, obrigando ali. Não é isso. Bom, agora imagina aqui comigo que você tá num café ou numa livraria ou até mesmo num bar. E aí tem esse cara que tá encostado por ali, sozinho ou com os amigos dele, tanto faz. Mas o fato é que você se sente atraída por ele. E ele nem sabe que você existe nesse ambiente. Porque, aliás, uma coisa que você precisa saber sobre a mente masculina é que os homens, de uma maneira geral, têm um foco único, enquanto as mulheres têm multifoco. Muitas vezes, ele nem viu você naquele lugar e não tem nada a ver com a sua aparência física, e sim com o fato dele ter esse único foco. Quais são os passos exatos para você criar uma oportunidade ali? O primeiro passo é comunicar que você existe naquele ambiente, você tá ali. Mas você não quer fazer isso de uma maneira muito direta, então você vai fazer isso discretamente através do olhar. Primeiro, você vai atrair o olhar dele, simples. Você vai olhar até ele te olhar de volta e perceber que você existe ali. Se ele não te olhar, você continua olhando até que ele te perceba. Quando ele finalmente te olhar de volta, aí sim você desvia o olhar. Então, são 3 tempos: olhou, desviou, olhou. Sendo que esse primeiro olhar é o que vai durar mais tempo porque ele tem que te notar no ambiente. Bom, ele te viu e agora ele sabe que você existe ali. Qual a segunda coisa que você tem que comunicar para esse homem? Que você tá curiosa para conhecê-lo. Mas, de novo, você não quer ser direta, você não quer ser jogo ganho. Eu sei como é que é isso. Então, você vai fazer simplesmente dando um sorrisinho. E esse é o nosso segundo passo. Mas não é um sorrisão arregalado, mostrando os dentes, porque isso aí não é flertar. Você vai usar apenas um meio sorriso. E isso sim é flertar. É como se você estivesse fazendo algo meio proibido. Esse sorrisinho, ele tem um mistério ali por trás e isso é que dá o tom do flerte. Então é aquele meio sorrisinho que você quase que dá de lado assim, olha discretamente. Pegou aí o lance do negócio? É quase como se você dissesse, nem deveria estar aqui te olhando, sabe assim? E olha, eu já vi várias mulheres criando momentos de conversa, troca de telefone ali, encontro,
só com essa atitude, é sério. Então você precisa experimentar só isso aqui que eu tô te passando. Mas aí você já passou pela troca de olhares, já rolou esse sorrisinho, esse mistério e talvez aqui vocês já estejam até conversando. Mas se vocês não tiverem ainda nessa conversa, dá pra avançar um pouco mais, ainda sendo discreta e sem se colocar numa situação de rejeição. Depois que você comunicou que você existe naquele ambiente, que você tava curiosa ali pra conhecê-lo com seu sorrisinho misterioso, qual a próxima mensagem que você quer enviar para esse homem? Que ele tem permissão para vir falar com você. Isso mesmo! Você tem que permitir que um homem venha até você, converse com você, entre no seu espaço. A gente tá falando aqui de o quê? Um cara interessante, um cara de prateleira de cima. Assim como você, que é uma mulher de prateleira de cima que tem valores. E como você mostra, então, que ele tem essa permissão de vir até você? Se aproximando dele. Tipo, meio do caminho, sabe assim? Mas calma, que você não vai fazer isso de forma desesperada, se jogando, se entregando completamente. Não é isso. É como quem não quer nada. Sabe aquela pessoa que tá passeando por ali, procurando banheiro, querendo uma informação? Bem tranquilo. E por que você vai se aproximar dele? Lembra na aula anterior que eu falava que às vezes ele vai estar com os amigos dele, às vezes você vai estar com as suas amigas, às vezes ele não sabe se você está disponível? E ainda tem uma outra situação, que é ele achar que ali não é o ambiente para isso. Talvez por vocês estarem no elevador, no museu, num parque. E lembra, a gente tá falando de um homem maduro, um cara interessante, um cara que se importa, um cara que não tá abordando todas as mulheres. Então, você vai meio que facilitar as coisas pra ele. Vai apenas jogar ali o lencinho no chão pra ele pegar. Facilitar, obviamente, é diferente de ser fácil. Não confunda isso aqui. E aí, a partir disso, você vai observar as atitudes desse homem. Eu te garanto que ele vai achar que tudo partiu dele. E agora que você já mostrou que você existe com o seu olhar, que você tá curiosa para conhecê-lo com o seu sorrisinho misterioso e que ele tem permissão de se aproximar de você, qual é o próximo passo? Exatamente, você vai falar com ele e eu vou te mostrar como. O homem, ele precisa de uma quebra de gelo, porque aí ele relaxa, ele entende que ele tem a permissão para falar com você e talvez já entre aqui aquele clima de paquera, saindo da conversa trivial de dia a dia. Ele vai agir. Esse homem vai agir. Então treine isso aqui, ó, olhar, sorrisinho misterioso, aproximação e uma conversa. Deixa eu te introduzir então 3 formas muito simples e efetivas de você iniciar uma conversa com qualquer homem. É claro que existem várias outras formas. No curso, por exemplo, no meu curso completo, eu ensino 10 formas diferentes. Mas aqui nós vamos ficar nessas 3 que são bem simples e você consegue colocar em prática hoje mesmo. A primeira delas é pedindo uma opinião a um homem. Opinião é sempre ótimo. Por exemplo, você tá num café e vê um homem pedindo alguma bebida ou uma comida que você talvez nunca tenha experimentado naquele lugar. Então você se aproxima e pede a opinião dele sobre aquilo ali. Vem cá, o que é isso? É bom? Eu nunca experimentei esse prato aqui. É só um exemplo. Isso pode funcionar para cervejas no bar, para um vinho que ele esteja tomando ou até um livro que ele esteja lendo. E se você tá solteira, sem muita companhia ou paciência para esses programas noturnos do tipo bar, balada, não tem problema nenhum. Aproveite para curtir o dia, parques, feiras, festivais, cafés, shopping, cinema, restaurantes, infinitas opções. Peça a opinião das pessoas em qualquer lugar e vá criando essas oportunidades na sua vida amorosa. E a segunda forma de você iniciar um assunto qualquer e aqui já podendo criar um clima de flerte é pedindo um favor. Existe um estudo, inclusive, que diz que quando você faz um favor para alguém, esse alguém passa a gostar mais de você, porque rola um sentimento de reciprocidade. Como se essa pessoa quisesse retribuir esse favor. Depois disso, foi feito um estudo em que eles perceberam que se eu faço um favor para você, chances são que eu vá gostar mais de você. E quando esse favor é de um homem para uma mulher, esse sentimento é ampliado porque o homem vai ter ali preenchida 2 das necessidades básicas dele: prover e proteger. Vou te dar um exemplo simples disso. Imagina que você está numa festa, você vai até o bar e pede bebida para você e para suas amigas. E aí tem um homem por ali e você fala para ele: será que você pode me dar uma ajudinha aqui? Segura minha jaqueta enquanto eu levo as bebidas para as minhas amigas? Nenhum homem vai dizer: não
não vou te ajudar não. E aliás, se ele disser, sai correndo desse cara, né? Mas a maioria dos homens vai dizer, claro, tudo bem, eu te ajudo sim, seguro, claro. E aí, depois dessa ajuda, você agradece, elogia a atitude dele e faz uma pergunta muito simples, do tipo, nossa, obrigada, você foi muito gentil. Aliás, como tá curtindo aí a noite? Tá sendo legal? Na cabeça dele, você tá apenas sendo gentil e retribuindo um favor. Mas agora você deu espaço para que ele te aborde sem peso nenhum na consciência dele, porque você já quebrou o gelo. E assim, você acabou de criar uma oportunidade apenas com uma mudança muito simples de atitude. E você pode usar essa abordagem de pedir um favor em qualquer lugar que você tiver, numa cafeteria, num restaurante japonês, no elevador, na farmácia, no museu, qualquer lugar. E principalmente, faça isso com os homens durante o dia e em lugares menos óbvios que apenas festa e balada. Os homens interessantes estão em todos os lugares e principalmente nos lugares do dia a dia. Então, se você tá ali na fila de um café ou pagando a sua conta no restaurante, viu um homem que você achou interessante? Fala pra ele, e será que você pode me dar uma ajudinha aqui rapidinho? Com certeza esse homem vai te perguntar, o quê? Claro, te ajudo sim. E aí você fala, eu queria escolher um café diferente aqui, ou eu preciso de uma informação. E o melhor, você ainda pode brincar com as escolhas que ele trouxer e criar uma atração instantânea com esse homem. No momento que ele escolher, por exemplo, um café que você pediu sugestão, você fala pra ele, nossa, mas esse? Sério? Isso aí nunca ia funcionar entre a gente. E na hora ele vai pensar, meu Deus, eu acabei de conhecer essa mulher, como assim que não funcionaria? E isso porque você acabou de criar um desafio para ele quando você desqualificou o gosto dele. E aí ele vai querer te provar que isso funciona assim, mesmo sem te conhecer direito. Em menos de 30 segundos de conversa, você já conseguiu colocar aí na cabeça dele a ideia de um relacionamento. Como se fosse uma sementinha que você plantou. Favores são sempre as melhores opções de se aproximar de um homem. Você pode perguntar como chegar a algum lugar, sugestão de lugares, restaurantes, qualquer coisa. Até mesmo pedir para tirar uma foto sua com a sua amiga, por exemplo. Favor é elegante, não é vulgar, é simples e qualquer mulher consegue fazer em qualquer ambiente. E a terceira forma de puxar assunto com o homem é fazendo uma afirmação. E esse pode parecer bobo, mas eu vou te dar um exemplo para você entender. Você tá num bar e aí imagina que você tá indo pro banheiro e no caminho você vê um cara alto. E aí o que você fala para ele? Meu Deus, como você é alto! Dá um sorrisinho e continua o seu caminho. Esse cara vai pensar a noite inteira em você. Quem é essa mulher, gente? Nem tem intimidade pra isso? Que isso? E a partir desse momento, ele vai reparar em você por onde você passar naquele lugar. Você criou uma conexão com ele para que ele queira conversar com você, chamando a atenção dele com apenas uma afirmação. Sabe por que isso funciona? Porque as pessoas normalmente não fazem isso. Isso é totalmente fora dos padrões e é diferente, e o diferente se torna especial. Você vai mexer com a cabeça de qualquer homem com essa abordagem aí. Agora você já tem uma coleção de coisas para colocar em prática. Coloque em prática essas técnicas no próximo lugar que você for. Experimente e se permita fazer diferente para que você tenha resultados diferentes. Introduza o flerte na sua vida. Essa ideia de simpatia, de leveza, com um toque de mistério, de desafio. E aí, pratique muito. Comece praticando com os homens por quem você não tem interesse. Pratique na escada rolante quando você estiver subindo, o cara descendo, nunca mais vai ver. Pratique também em outras cidades, onde você não vai voltar e tudo bem não encontrar mais aquelas pessoas. E aí depois, quando você já estiver mais confiante, pratique com os homens por quem você se interessar. A partir daí, ele vai dar os próximos passos acreditando que tudo partiu dele. E você vai ficar atento aos sinais que esse homem vai dar, para perceber se ele está demonstrando interesse e para ver se ele possui as características do seu modelo ideal de homem. E se ele não der continuidade às suas investidas, não insista. Já parte pro próximo aí, bora parar de perder tempo. E agora, provavelmente, você está se perguntando, Luísa, por que você está divulgando tanto conteúdo assim gratuitamente? O que você quer com isso? Eu tô falando isso porque eu recebi alguns e-mails com essa pergunta. Se você me acompanha, você sabe que a minha missão é contribuir para um mundo de mulheres seguras e confiantes. Mulheres que sabem se posicionar e não aceitam menos do que merecem. Não entram em relacionamentos abusivos. Na minha visão
Relacionamento é um conjunto de habilidades que talvez você não tenha desenvolvido ainda, porque afinal a gente não aprende isso em lugar nenhum. Eu desenvolvi, eu aprendi e tô aqui para te mostrar que é totalmente possível desenvolver novas habilidades. Eu quero te mostrar um caminho mais direto, mais rápido para você. Eu, por exemplo, tive 9 namorados, um monte de casinhos, fiz mais de 8 anos de terapia e quando eu terminei aquele último namoro que eu contei na aula passada, eu fiz 3 linhas de terapia ao mesmo tempo. Tudo isso para descobrir onde eu estava errando, como eu podia ser melhor. Olha, eu vou te contar, não foi fácil e nem barato. Imagina fazer 3 sessões de terapia na mesma semana? Quanto você acha que custa isso? Eu queria muito que alguém tivesse criado esse workshop antes, para que eu não tivesse passado por tudo aquilo que eu passei. E foi por isso que eu decidi criar esse workshop. E nele eu tô te apresentando um pouco do que eu descobri, do que eu passei a adotar na minha vida e que me fez conquistar o relacionamento que eu tenho hoje, estando casada e feliz. Porque casamento qualquer não é difícil da gente arrumar, né? E você já vai sair daqui com novas habilidades para transformar a sua vida amorosa. Mas eu tenho também um treinamento mais intenso e mais detalhado que eu ensino passo a passo de como conquistar um relacionamento de forma inteligente e que funcione na vida real. E isso em 8 semanas. Mais pra frente eu vou dar mais detalhes sobre isso. Mas agora, deixa eu te contar o que a gente vai ver na próxima aula. Nessa aula, você viu quais são as atitudes que atraem, que chamam a atenção, para você ser notada por eles e são atitudes que eles gostam. Mas na aula que vem, você vai ver quais são as atitudes que você acha que estão certas, que atraem, mas que na verdade repelem completamente e que esse homem não assume um compromisso com você. Mas daqui a pouco ele aparece namorando outra lá no Instagram. São atitudes que nós temos muitas vezes sem perceber, mas que não coincide ali com a cabeça dos homens, porque eles pensam diferente de nós e leem as nossas atitudes de uma maneira que você nem vai acreditar. E não é por maldade, é só porque a gente é diferente mesmo. Essa então é a nossa segunda aula e agora eu quero propor um desafio para você. Que tal colocar em prática essas habilidades novas que você acabou de aprender? Se você quer realmente transformar a sua vida, então eu te proponho agora o seguinte desafio. Na próxima vez que você sair de casa, você vai usar a estratégia de pedir um favor para um homem desconhecido. Mas você vai fazer isso flertando, usando o sorrisinho misterioso, usando o olhar. E não espere que seja fácil. Porque afinal, se fosse fácil, ninguém estaria sofrendo de amor, né? Mas é um desafio que é simples que eu tô te propondo. E o primeiro passo você já vai estar dando para transformar sua vida amorosa. Porque afinal, só depende de você ter sucesso. Então é isso. Você vai escolher um homem desconhecido qualquer na rua e não aquele gatinho que você já tá apaixonada por ele, tá bom? Calma lá, vamos treinar passo por passo. Pode ser alguém no restaurante que você almoça, na academia que você frequenta, no elevador do seu trabalho, na reunião de condomínio do prédio. Amplie suas possibilidades. E aí, o que você vai fazer é dizer algo como: ai, preciso da sua ajuda aqui. Que suco eu escolho? Ai, sabe o que é? Eu não sei quantas horas são. Quantas horas são? Não sei usar esse aparelho aqui da academia. Alguma coisa nesse sentido. Pegou, né? Pegou aí o esquema. Use também o olharzinho, aquele meio sorriso. Você já entendeu o lance do mistério e do desafio, né? Então, ó, se você topa cumprir esse desafio, então escreva aqui nos comentários #DesafioLuizaVono. E aí, depois que você cumprir o desafio, de fato, eu quero saber isso. Então, você comenta lá na minha última foto do Instagram, combinado? Vai lá na minha última foto e coloca #DesafioLuizaVono cumprido. E eu quero saber detalhes, me conta. Eu te vejo na próxima aula. Um beijo e até mais!